A psiquiatria estuda os transtornos mentais e trata os transtornos mentais. E o que é que nós podemos dizer a respeito da mente? O que seria a mente? Bom, com certeza, essas relações entre cérebro, mente e corpo, quem conseguir explicar isso de uma maneira clara, né, e entender os mecanismos, vai ganhar um prêmio Nobel por isso. Mas a mente seria o cérebro. O cérebro, ele sim é um órgão que a gente sabe onde está, quais são as estruturas que ele tem, como ele funciona, nós entendemos hoje muito mais, mas ainda temos muito para entender. O cérebro é peculiar por sua complexidade. O cérebro humano foi se desenvolvendo com a evolução de uma maneira diferenciada. Cada célula neuronal, os neurônios, tem uma função. Existem neurônios diferentes e nós temos um número enorme de neurônios. 10 elevado a 12, 10 elevado a 13 neurônios. Cada neurônio tem, em média, 10 mil conexões, que são as sinapses, que são como os neurônios se comunicam entre si. Então vocês imaginem esse número enorme de neurônios com milhares de conexões, como isso é complexo. Além dos neurônios, nós temos as células gliais, que dão suporte nutricional e a imunidade para o cérebro. Isso mostra que o nosso cérebro é muito complexo. Dizem que o cérebro tem a complexidade do universo, num espaço tão pequeno quanto a caixa craniana. Mas as explicações de como isso funciona ainda estão muito longe de serem alcançadas. Nós temos hipóteses. Mas dá para pensar que a mente é igual ao cérebro? Não. A mente teria uma subjetividade, né? Essa capacidade nossa de ter uma introspecção. Mas essa introspecção nos dá acesso à nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mas não aos nossos neurônios, às nossas sinapses. Como que nós podemos relacionar os sentimentos, os pensamentos, com a estrutura cerebral? Isso pode nos tentar entender que os estados mentais são diferentes do cérebro, mas também não são determinados exclusivamente pelo ambiente. Como a gente pode pensar? Por exemplo, a gente trata indivíduos que têm impulsos suicidas com algumas medicações que inibem esses impulsos. Mas não podemos afirmar que a ideação suicida tenha sido eliminada ou afetada pelas medicações. Eu posso deixar de agredir uma pessoa que eu odeio porque eu tomo um medicamento que me contém nos meus impulsos agressivos. Mas será que esses medicamentos farão com que eu deixe de sentir o ódio por essa pessoa? O medo é ativado por uma estrutura cerebral, a amígdala. Mas será que só o estímulo da amígdala é suficiente para que a gente sinta medo? No sentimento do medo, há sempre um componente externo. A gente tem medo de algo, medo de altura, medo de ser assaltado, medo da morte. A estrutura dá a emoção, mas a mente dá o conteúdo. Sempre temos que ter medo de algo. A consciência de si ou de algo como externo, ela vai sendo construída, essa consciência de quem nós somos, de o mundo que nós vivemos, aos poucos. E isso vai formando a nossa essência. Essa essência é um processo dinâmico, totalmente interativo, que se dá no espaço mental. O cérebro, para conectar, ligar, sentir, ouvir, pensar, e o ambiente, trazendo esses sentidos, significados para a nossa formação de quem nós somos, da nossa mente. O cérebro é um processo. Ele é um órgão que interage, ele seleciona os estímulos, traduz o que é significativo, ignora o que não deve ser o que é irrelevante.
ele altera a sua própria estrutura, ele codifica, decodifica, procura, antecipa, planeja. Nosso cérebro, ele é muito evoluído e tem características de subjetividade, mas ele não significa a mente. A mente seria a característica funcional de uma estrutura ou um sistema que engloba o cérebro, o sujeito e seu ambiente. Uma estrutura é um grupo de elementos que tem características por essa união. Se a gente pensar a molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio, características desses dois elementos químicos que, quando unidos numa fórmula de H2O, vai transformar a água, que tem características muito diferentes de cada uma das estruturas oxigênio e hidrogênio. Então, a mente seria essa característica funcional que surge dessa interação contínua entre o ambiente, na sua forma de cultura, relacionamentos, significados, e aquele indivíduo que está ali com aquele corpo e o cérebro. E a cultura, o ambiente, está ligado à nossa evolução. O nosso cérebro também foi evoluindo de acordo com essa evolução dessa cultura. Ligada, por exemplo, à invenção da caça, da agricultura, da linguagem, das normas da nossa organização, da família, da sociedade, que vão interferir no nosso funcionamento genético e, posteriormente, na nossa organização cerebral. Então, os processos cerebrais estão incluídos dentro dessa estrutura no qual participa a cultura e o espaço físico. Os processos mentais seriam produtos emergentes que surgem dessa estrutura de interação entre o corpo e o ambiente. E aqui a gente vai pensar que nos últimos anos a evolução tecnológica tem ampliado a nossa capacidade mental, porque a mente não estaria no lugar concreto como o cérebro. A mente se dá num espaço virtual dessa interação entre o mundo e o nosso corpo, o nosso cérebro. Com a internet, com as mídias sociais, com os aparatos como celulares, computadores e agora com a inteligência artificial, nossa mente tem se modificado, porque ela se adapta a essa estrutura que incorpora a tecnologia. As crianças das gerações posteriores, já numa era da internet, as crianças que foram criadas com o contato com as telas e a tecnologia, as mídias sociais, é diferente da estrutura cerebral que nós, anteriores à internet, que temos. Então, as modificações do funcionamento cerebral ocorrem continuamente e nossas mentes estão sendo diferentes do que eram há algumas décadas e há alguns séculos anteriores. Tudo isso para a gente entender a complexidade da nossa mente e a modificação que a cultura, o ambiente e agora a tecnologia trazem para essa mente e para esse cérebro. Isso vai fazer com que talvez os transtornos mentais tenham um papel nessa evolução muito rápida que o nosso cérebro tem. Não estou falando aqui dessas últimas décadas, mas mesmo do processo de desenvolvimento cerebral, com esse frontal muito maior do que os outros animais, com muitas conexões e possibilidades, em que muitas vezes ela pode falhar, levando talvez a uma parte dos nossos transtornos mentais. Então, aqui é que o estudo da psiquiatria vai tentar entender esses processos de adoecimento mental.